Livro George Miller, Autobiografia, capítulo 2, O Retorno do Pródigo. Apesar do meu estilo de vida pecaminoso e coração frio, Deus teve misericórdia de mim. Eu fui tão descuidado com Ele como sempre. Eu não tinha Bíblia, eu não lia nenhuma escritura há anos, eu raramente ia à igreja. E apenas por costume, eu tomava a ceia do Senhor 2 vezes por ano. Eu nunca ouvi o Evangelho pregado. Ninguém me disse que Jesus pretendia que os cristãos, com a ajuda de Deus, vivessem de acordo com as Sagradas Escrituras. Em suma, eu não fazia a menor ideia de que havia pessoas diferentes de mim. Numa tarde de sábado de novembro, dei um passeio com meu amigo Beta. Ele me disse que tinha começado a visitar a casa de um cristão todo sábado, onde havia uma reunião de oração. Ele disse que eles liam a Bíblia, cantavam, oravam e liam um sermão impresso. Quando ouvi isso, senti como se tivesse encontrado o tesouro que buscava durante toda a minha vida. Fomos à reunião juntos naquela noite. Eu não sabia a alegria que os crentes têm em ver qualquer pecador se interessar pelas coisas de Deus. Por isso me desculpei por ter ido à casa deles. Jamais esquecerei a amável resposta do querido irmão. Ele disse: "Venha quantas vezes quiser. Nossa casa e nossos corações estão abertos para você." Sentamos e cantamos um hino. Então, o irmão Kaiser, agora missionário na África, ajoelhou-se e pediu uma bênção sobre o nosso encontro. O fato de ele se ajoelhar me impressionou profundamente, pois nunca vi alguém de joelhos antes, nem nunca tinha orado de joelhos. Ele leu um capítulo da Bíblia e um sermão impresso. Ao final da reunião, cantamos outro hino e, em seguida, o dono da casa orou. Enquanto ele orava, eu pensava, eu não poderia orar tão bem, embora eu tenha mais educação do que este homem. A noite inteira me impressionou profundamente. Senti-me feliz, embora me tivessem perguntado por que não poderia explicar. Quando voltamos para casa, eu disse a Beta: tudo que vimos em nossa viagem à Suíça e todos os nossos prazeres anteriores não são nada em comparação com esta noite. O Senhor começa a sua obra de maneiras diferentes, com pessoas diferentes. Não tenho dúvidas de que naquela noite Ele começou uma obra de graça em mim. Embora eu mal tivesse conhecimento quem Deus realmente era, aquela noite foi o ponto de virada em minha vida. Nos dias seguintes, fui regularmente à casa desse irmão e lemos as Escrituras juntos. O Senhor e a palavra eram tão emocionantes para mim que eu mal podia esperar até que o sábado chegasse novamente. Agora minha vida se tornou muito diferente, embora eu não tenha desistido de todos os pecados de uma vez. Eu desisti de meus companheiros perversos, de ir a tabernas, de mentir habitualmente. Lia as Escrituras, orava com frequência, amava os irmãos, ia à igreja com os motivos certos e professava abertamente a Cristo, embora meus colegas rissem de mim. Ao ler os boletins missionários, fui inspirado a me tornar um missionário. Orei com frequência a respeito desse assunto por várias semanas. Alguns meses depois, conheci um irmão jovem e dedicado chamado Herman Ball. Herman Ball. Um homem instruído e rico. Ele escolheu trabalhar na Polônia entre os judeus como missionário em vez de viver uma vida confortável perto de sua família. Seu exemplo me impressionou profundamente. Pela primeira vez na minha vida, pude me entregar ao Senhor totalmente e sem reservas. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, agora encheu minha vida. Escrevi para meu pai e meu irmão, incentivando-os a buscar o Senhor e dizendo-lhes como eu estava feliz. Eu acreditava que se eles vissem o caminho para a felicidade, eles o abraçariam de bom grado. Para minha grande surpresa, eles responderam com uma carta irada. O Senhor enviou o Dr. Tholuck, um professor de divindade, para Halle. Como resultado, alguns alunos crentes foram transferidos para Halle de outras universidades. Ao conhecer outros cristãos, o Senhor me ajudou a crescer nele. Meu desejo anterior de me entregar ao serviço missionário voltou e fui até meu pai para pedir sua permissão.
Sem ela, eu não seria admitido em nenhuma das instituições missionárias alemãs. Meu pai ficou descontente e me repreendeu severamente, dizendo que havia gasto tanto dinheiro em minha educação, esperando poder passar confortavelmente seus últimos dias comigo em um presbitério. Por isso, todas essas expectativas não deram em nada. Ele me disse que não me consideraria mais seu filho. Então ele chorou e me implorou para mudar de ideia. O Senhor me ajudou a suportar essa difícil provação. Embora eu precisasse de mais dinheiro do que nunca, decidi nunca mais aceitar dinheiro do meu pai. Eu ainda tinha mais 2 anos de seminário. Isso parecia errado, deixar meu pai me sustentar quando ele não tinha garantia de que eu me tornaria o que ele queria que eu fosse, um clérigo ganhando uma vida boa. O Senhor me permitiu manter essa resolução. Vários cavalheiros americanos, 3 dos quais eram professores em faculdades americanas, vieram a Halle para pesquisa literária. Por não entenderem alemão, o Dr. Tholuck me recomendou para ensiná-los. Alguns desses cavalheiros eram cristãos e pagavam tão bem pela instrução que eu lhes dava e pelas palestras que escrevia para eles, que eu tinha dinheiro suficiente para a escola e ainda sobrava. O Senhor compensou ricamente para mim o pouco que eu tinha dado por amor a Ele. Embora eu ainda fosse muito fraco e ignorante na fé, ansiava ganhar almas para Cristo. Todo mês eu distribuía cerca de 300 jornais missionários, distribuía muitos folhetos e escrevia cartas para alguns de meus ex-companheiros de pecado. Um mestre-escola local realizou uma reunião de oração matinal a alguns quilômetros de distância e eu decidi participar. Naquela época, porém, eu não sabia que ele não era um crente. Mais tarde, ele me disse que havia realizado as reuniões de oração apenas por bondade para com um parente. Os sermões que ele lia não eram seus, mas copiados de um livro. Ele também disse que ficara impressionado com a minha bondade e que eu tinha sido fundamental para levá-lo a se importar com as coisas de Deus. Desde aquela época, eu o conhecia como um verdadeiro irmão no Senhor. Esse irmão me pediu para pregar em sua igreja porque o velho clérigo não poderia comparecer naquele dia. Eu pensei que, aprendendo um sermão escrito por um homem espiritual, eu poderia ministrar ao povo. Então, eu coloquei um sermão em uma forma adequada e o memorizei. Consegui terminar o culto da manhã, mas não gostei de pregar. Resolvi pregar o evangelho à tarde e comecei lendo o 5º capítulo de Mateus. E imediatamente, quando comecei a ensinar sobre bem-aventurados, os pobres de espírito, senti a unção do Espírito Santo. Meu sermão da manhã tinha sido complicado demais para as pessoas entenderem, mas agora elas me ouviam com grande interesse. Minha própria paz e alegria eram grandes e senti que este era um trabalho abençoado. Na minha viagem de volta a Halle, pensei, é assim que sempre gostaria de pregar. Mas então pensei que, embora esse tipo de pregação pudesse funcionar para pessoas analfabetas do campo, nunca seria aceita na assembleia bem educada da cidade. Eu sabia que a verdade deveria ser pregada a todo custo, mas achava que deveria ser apresentada de uma forma diferente, adequada aos ouvintes. Permaneci incerto sobre a escolha de um estilo de pregação por algum tempo. Porque eu ainda não entendia a obra do Espírito, não percebia a impotência da eloquência humana. Embora eu fosse regularmente à igreja, quando não pregava, raramente ouvia a verdade, porque não havia nenhum clérigo esclarecido na cidade. Quando o Dr. Tholuck ou qualquer outro ministro piedoso pregava, muitas vezes eu andava 10 ou 15 milhas para desfrutar do privilégio de ouvir a palavra. Além da reunião de sábado à noite, alimentei minha fé em uma reunião todos os domingos à noite com 6 outros alunos crentes. Antes de deixar a universidade, o número aumentou para 20. Nessas reuniões, um ou mais irmãos oravam, líamos as escrituras, cantávamos hinos, alguém exortava o grupo e líamos alguns inscritos edificantes de homens piedosos. Abri meu coração aos irmãos para que orassem e me encorajassem a me impedir de retroceder. Eu estava crescendo na fé e no conhecimento de Jesus, mas ainda preferia ler livros religiosos em vez das escrituras. Lia folhetos, boletins missionários, sermões
e biografias do povo cristão. Mas Deus é o autor da Bíblia e somente a verdade que ela contém levará as pessoas à verdadeira felicidade. Um cristão deve ler este precioso livro todos os dias com fervorosa oração e meditação. Mas como muitos crentes, eu preferia ler as obras de homens sem inspiração do que oráculos do Deus vivo. Consequentemente, permaneci um bebê espiritual, tanto em conhecimento quanto em graça. O último e mais importante meio de crescer no Senhor, a oração, também era algo que eu negligenciava muito. Eu orava muitas vezes e geralmente com sinceridade, mas se eu tivesse orado com mais fervor, teria feito um progresso muito mais rápido em minha fé. Apesar de minha lentidão em compreender os princípios espirituais, Deus mostrou sua grande paciência para comigo e me ajudou a crescer firmemente nele.